Doutor, o sonho de todas as nossas queridas companheiras que estão ali do outro lado é ter seios fartos e sensuais, né? Isso o doutor pode falar que na própria consulta, né, doutor? Acho que é o grande desejo de todas é isso, não é mesmo? E aí a gente tem algumas coisas que circulam muito nas redes, né? Temas, dúvidas, mitos, né? Que se falam sobre, eu não preciso fazer cirurgia de prótese de mama, né? Se eu comer banana com farinha, eu consigo ter um seio mais, meu seio cresce, né? Eu tô brincando, tá, gente? Na verdade isso aqui é só uma brincadeira, não é bem isso. Mas existem algumas coisas que realmente circulam por aí, a gente precisa falar se isso pode acontecer ou não, né? Então, uma das coisas é o quê? Por exemplo, doutor, o seio da pessoa pode aumentar com a alimentação? Existe algum tipo de alimento que faça com que a mama ela cresça? Isso aí é mito. Com a alimentação acontece o seguinte, a mama ela tem um componente glandular e um componente gorduroso. Quando o paciente come alimentos com hormônios, com alimentos mais gordurosos, a parte gordurosa da mama aumenta, mas a glândula em si não vai aumentar. Então, é um tamanho muito relativo, porque se a paciente perder peso novamente, a mama volta ao tamanho normal. Outra coisa, a mama não vai aumentar muito, um volume que aumenta muito limitado, e também vai aumentar a gordura em outras partes do corpo. Não só vai aumentar na mama. Não é só na mama, então? Não é só na mama, pode aumentar em outras regiões do corpo, abdômen, outras regiões que têm mais células adipócitas, que são as células gordurosas. Então é mito. Mito. É mito. Então, primeira desmistificação aqui é sobre alimentação, né? Como bem me colocou o doutor aqui, o que pode ocorrer é o quê? Na medida que você ingere mais calorias, né? Na medida que você ingere mais alimentos, né? A tendência é que a sua mama ela vá crescer efetivamente, mas também outras partes do seu corpo podem engordar, não é isso, doutor? Com certeza. Então assim, gente, pula essa fora, tá? Porque não vai adiantar muito, pode adiantar no primeiro momento, mas aí você vai ter um outro problema, né? Você vai acabar ficando um pouquinho acima do peso, né? E aí você vai ter que fazer uma dieta, e aí quando você fizer a dieta, o seu corpo ele tende a eliminar a gordura como um todo, né? Você não consegue eliminar uma gordura localizada, né, doutor? Exatamente. Você engorda como um todo e emagrece como um todo, não é isso? A alimentação seria mito nesse aspecto. Perfeito. Muito bem. Outra coisa que circula bastante também, né, sobre a questão do aumentar a mama, né? Isso é uma coisa bem recorrente. Por exemplo, exercício físico. Ele vai aumentar o volume da mama? Exercício físico é mito também. Então vamos lá. O que acontece com o exercício físico? A musculatura do tórax aumenta, que seria o músculo peitoral maior, que é aquele músculo que fica atrás da mama, é o que vai aumentar. A glândula, a mama não aumenta, não tem mudanças com o exercício. Então aquele volume que aumenta do músculo só com exercício é um volume muito pequeno, que não vai ser significativo para a mamoplastia, para aumentar a mama com esse objetivo. Então, exercício é mito também, não vai ter o resultado que outros métodos daria, tipo mamoplastia e aumento, que vamos falar mais para frente. Sim. Então, exercício mito também. O exercício, só para a gente voltar um pouquinho nesse tema, ele vai trabalhar a região muscular, né? Exatamente. Então assim, para a mama, mesmo que a pessoa ela faça ali exercícios de forma regular, né? Ela vai construir um músculo mais forte, mas ele não proporciona projeção da mama, é isso? Realmente o volume que aumenta da mama é bem pouco, não aumenta só o músculo, no máximo vai ter um aumento de 2 centímetros de massa muscular, que não seria significativo, né, na hora de aumentar a mama, e também um efeito a longo prazo,
Para aumentar um músculo precisa de vários meses para manter aquele tamanho que vai ganhando com a constância da academia, tudo. E para perder é muito rápido. Quando o paciente para de malhar, de ir na academia, o músculo volta ao tamanho normal rapidamente. Então, não é um efeito definitivo. Então, e ele também, e o exercício em si, doutor, ele não gera projeção da mama, né? Ou seja, a gente está falando de músculo, né? Porque assim, como o doutor falou, o músculo ele fica atrás da mama, né? Sim, não projeta, não aumenta o efeito bem pouco. Então, realmente, para aumentar a mama é mito. Muito bem. Ok. Então vamos para o nosso próximo mito ou verdade, né? Vamos lá. O seio, ele pode aumentar com algum tipo de massagem ou algum tipo de cosmético, creme, coisa do gênero? Existe alguma coisa nisso que seja verdade? Existe alguma coisa que, através de uma massagem ou de um creme, essa mama ela possa aumentar ou não? Não, é mito também. A maioria desses produtos que são comercializados, cremes, não tem comprovação científica. E a gente não se baseia em produtos que não têm essa comprovação. Inclusive, às vezes, as massagens podem machucar a mama, pode alterar a estrutura mamária, termina alterando aquele suporte que a mama tem, machucando e pode piorar a flacidez da mama. Então, para aumentar, realmente não está indicado aqueles cremes que não têm comprovação científica, aquelas massagens que não tem também, não são baseadas em evidências, né? Realmente não é mito também. Mito também, muito bem. Ok. O próximo mito ou verdade, o seio, ele pode aumentar com a utilização de hormônios? Com hormônios, o que acontece é o seguinte: os hormônios têm efeitos sistêmicos. Então, por exemplo, uma mulher que toma hormônios vai gerar efeitos, vai aumentar o volume de líquido principalmente, de gordura, na mama e também em outros lugares também. Não vai aumentar só na mama. Okay. Pode aumentar o peso no geral, tá? Pode aumentar o peso, inclusive. Pode aumentar o peso com hormônios. E a mama pode aumentar, só que não está indicada com esse objetivo. Os hormônios têm um benefício importante naquelas pacientes transexuais. Aí talvez tenha um benefício bom, porque diminui a carga dos hormônios masculinos e aumenta os hormônios femininos. Isso que eu ia perguntar para você. Então, por exemplo, uma paciente trans, né, que não esteja utilizando hormônios. Por exemplo, no caso desse tipo de paciente, existe alguma complexibilidade, assim, falando sobre colocar prótese? Com as pacientes trans é o seguinte: quando uma paciente trans toma hormônios, os hormônios masculinos eles vão diminuir. Então os tecidos eles vão ficar mais elásticos, vão ficar mais moles. Não tem aquele tecido dos homens que é um pouco mais resistente, um pouco mais duro. Então, quando uma paciente trans pensa em colocar uma prótese, quanto mais hormônio tomar, se estiver tomando hormônio, vai facilitar um pouco a cirurgia, vai facilitar um pouco colocar uma prótese um pouco maior, que é o que a maioria quer. Sim. Então, nesse caso específico, os hormônios têm um benefício. Lógico, não vai ser um aumento que nem uma prótese de mão, tem um aumento limitado. Tá? Aumenta a parte da gordura da mama, um pouquinho a glândula, mas não vai aumentar o tamanho que ela quer, mas facilita bastante para a cirurgia. Mas a gente pode afirmar também, então, que a utilização de hormônios, né, por parte das mulheres não vai gerar ali um seio ou aumentar o seio na medida do que elas têm como expectativa, como se fosse uma prótese. Exatamente, esse benefício principalmente em pacientes trans, que têm hormônios masculinos. Agora, em pacientes mulheres, o benefício é bem pouco, a gente não indica hormônios para aumentar as mamas, os efeitos secundários são maiores e piores, pode aumentar também o risco de câncer de endométrio, pode aumentar
devido à carga hormonal, pode aumentar o risco de câncer de mama, pacientes que têm histórico, o risco de trombose, por exemplo. Nossa. Então, para esse objetivo de aumentar a mama, realmente é mito. Então, mais um mito, hein, meninas? Tá? Então, cuidado com essas coisas que vocês leem por aí, né, da pessoa que fez e tudo mais. Ó, o doutor tá aqui, é um médico falando. Muito importante vocês terem isso aí como uma informação, tá? E pra gente finalizar aqui a nossa listinha, existe alguma receita caseira para aumentar os seios, doutor? Que eu saiba, não. É mito também. Quem você está procurando? E eu não achei. E realmente não tem nada de comprovação científica. E o único que está comprovado, o efeito, o método mais efetivo para aumentar a mama é sem dúvida a prótese. É um método mais rápido que a gente tem para aumentar a prótese, um método mais seguro, é uma técnica que já está muito apurada, a gente faz há muitos anos, bastante segura, é um método mais efetivo, é um método que também dá um formato melhor nas mamas, mais simétrico, e de todos os que tem, acho que agora é o mais eficaz. Tem outros também que você não mencionou, que seria, por exemplo, o preenchimento. Então, diga para nós aí quais são esses métodos aí também. Temos outros métodos mais chegados na realidade. Por exemplo, tem pacientes que procuram aumentar a mama com lipoenxertia. Lipoenxertia. Lipoenxertia é o seguinte, a gente pode enxertar gordura da própria paciente na mão. Só que tem umas vantagens e umas desvantagens. Qual que é o problema da lipoenxertia? Primeiro, a gente precisa fazer uma aspiração na paciente, tirar a gordura, pode ser do abdômen, pode ser das coxas, quadril, braços, que é as áreas que tem mais gordura. Mas para isso a paciente ela tem que ter uma gordurinha para poder fazer isso. Não dá para fazer em pacientes magros. Tem que ser em pacientes que têm gordura para doar e colocar na mama. Só que o que acontece? Aquela gordura que a gente enxerta, até o 20% absorve depois, nos próximos meses. Então não é um efeito, não é um resultado definitivo. Ou seja, ela pode fazer a enxertia, mas dependendo de um determinado prazo, ela pode perder esse efeito. Isso, até o 20% pode absorver nos próximos meses. Então não é um efeito que vai ser muito duradouro. Também o problema é que a gente não consegue enxertar um volume grande, um volume limitado. E o que a gente falou não dá para fazer em todas as pacientes, tem que ser pacientes magras, por exemplo, a gente não consegue enxertar. Perfeito. Outro método que a gente tem é o preenchimento das mamas. O preenchimento das mamas a gente faz principalmente com ácido hialurônico. Qual que é o problema? Não é um efeito definitivo. É um efeito que a paciente tem que estar renovando mais ou menos a cada ano, porque aquele preenchimento absorve. Então, o corpo absorve isso? O corpo absorve. Então, mais ou menos a cada ano, a paciente tem que estar fazendo preenchimento. E termina sendo o custo-benefício não seria muito bom. Tá? Então, por isso que nesse momento o método mais eficaz seria o glaciamento. Porque assim, né, doutor, você colocou a prótese, você não vai ter risco, né, daquele volume diminuir. Exatamente, é um efeito definitivo. Muito bem, muito bem. Esse negócio aí foi bacana que o doutor trouxe aqui. Eu não sabia, né, que havia essa disponibilidade no mercado, né, de estar fazendo preenchimento da mama ou através de enxertia ou mesmo através do ácido hialurônico. O ácido hialurônico a gente já tem um certo conhecimento aqui na clínica, porque a gente faz procedimento estético aqui também e a gente sabe que é um método que você faz, mas que realmente você precisa de uma renovação, né? Ele não dura muito tempo, né? Então, assim, para quem quer realmente ter seios fartos, né, e sensuais e para sempre, o ideal é que você faça a sua mama de aumento pela colocação de prótese, que é a nossa especialidade aqui na Silicone Center. Não é isso, doutor? É isso mesmo. Muito bem. Ok, meninas.